gente, tudo bem com vocês? Vou começar mais um vídeo aqui com vocês, que eu sei que vocês gostam bastante desses vídeos que eu trago, que são informativos. Eu vejo pela quantidade de pessoas que estão assistindo eles. Então, como eu já expliquei por aqui, eu quero sempre tentar mesclar um pouco desses vídeos informativos e também dos vídeos do meu dia a dia, um pouquinho dos vlogs, mostrar um pouquinho de como anda a minha rotina aqui no Brasil. Como vocês sabem, a gente tá nesse processo aí de decisão, de se a gente vai ficar no Brasil, se a gente vai embora. Quem tá me acompanhando já sabe aí dessa bagunça que tá acontecendo, mas hoje eu vim compartilhar com vocês 10 coisas que eu amei enquanto eu tava morando na Nova Zelândia. Eu já trouxe um vídeo explicando como a gente morou na Nova Zelândia, inclusive vou deixar na descrição e vou deixar um cardzinho aqui, não sei se é aqui ou se é aqui, eu nunca sei qual dos lados que é, mas vai estar um card aqui junto com vocês. Vou deixar na descrição do vídeo também, se tu quiser ir lá assistir depois que esse vídeo acabar. Mas eu achei legal também trazer pra vocês coisas que eu realmente amei enquanto eu tava morando na Nova Zelândia. Afinal de contas, eu já falei em outros vídeos que eu amei morar na Nova Zelândia de forma geral, assim. A Nova Zelândia talvez seja o meu país no mundo, porém, como eu já expliquei, o único problema pra mim da Nova Zelândia aqui, ela tá muito longe do Brasil, ficava difícil de vir pro Brasil e tudo mais. Então, esse foi um dos únicos motivos, digamos assim, pra eu ter saído realmente da Nova Zelândia, ter ido buscar outro país pra morar. Dito isso, vamos para as coisas que eu mais amei enquanto eu morava lá. E a primeira delas não podia ser diferente, que era o quê? A falta de burocracia. Isso é uma coisa que me incomodava muito aqui no Brasil, me incomodou na Holanda. Esse vídeo não é de comparações, tá? Mas assim, só pra dar um contexto geral, a Nova Zelândia é um país sem burocracias. Pra tudo. Desde a abertura de conta em banco, fechamento de conta em banco, na hora de tu comprar alguma coisa, na hora de tu contratar algum serviço. Eu nunca vi burocracia em lugar nenhum. Nem para te declarar teu imposto de renda tinha burocracia, porque o próprio governo já fazia ele automaticamente. Então a falta de burocracia para fazer coisas me deixava fascinada, principalmente uma brasileira, né? Que no Brasil a gente tem burocracia para tudo que a gente vai fazer na vida. Então, não ter burocracia foi uma coisa que me deixou assim, com os olhinhos brilhando enquanto eu tava na Nova Zelândia. E continuando nessa parte de burocracia, eu vou dizer pra vocês uma outra coisa que realmente me espantou bastante, que foi a questão de compra de carro. A gente teve 4 carros e uma moto durante os 3 anos que a gente morou na Nova Zelândia. E a facilidade de tu comprar e vender carro e moto e tudo mais é muito fácil de fazer isso. Tu simplesmente paga pra pessoa que tá vendendo o teu veículo, ou financia, enfim, conforme tu for fazer. E aí tu vai lá no correio e faz o teu registro e aí tu vai ganhar um ticketzinho que é pra botar no carro. Mas é só isso. E assim, o registro do carro é extremamente barato. É muito fácil. Sério, sem noção do tanto que é fácil fazer isso. Então isso pra mim me assustou bastante, né? Porque a gente comprou um carro assim que a gente pegou o nosso visto de trabalho, na verdade o visto de trabalho do Cauê, o meu de partner. E toda essa praticidade da gente ter comprado primeiro carro, depois a gente ter comprado os outros, comprado, vendido, não sei o que. Isso foi incrível e é extremamente rápido, extremamente fácil. Eu gostaria muito que fosse assim em todos os lugares do mundo. Porém, né? Não é, a gente sabe. Mas enfim, lá era maravilhoso, realmente é uma coisa que eu era apaixonada na Nova Zelândia. E continuando nessa parte automobilística do vídeo, outra coisa que eu era apaixonada, que eu amei demais enquanto eu morava lá, foi a praticidade de trocar a nossa carteira de motorista. Sim, eu não tirei uma carteira de motorista do zero, eu apenas converti a carteira de motorista brasileira para neozelandesa. Porém, converter a carteira de motorista não quer dizer que a gente não fez a prova, muito pelo contrário, tá? Mas o que eu quero dizer com essa parte de eu ter amado o processo? O mesmo processo se aplica tanto para mim quanto pro Cauê, tá? A gente fez o mesmo processo, a gente foi um dia lá, pagou a taxa que tinha para fazer a conversão, fizemos o exame de vista e tiramos a foto. No mesmo dia, a gente agendou a prova teórica. Aí, a gente foi lá no dia da prova teórica, fizemos a prova, inclusive eu gabaritei a prova, porque a prova era bem fácil, realmente. Pelo menos eu dei uma estudada antes, é óbvio, mas eu gabaritei a prova. E aí, na mesma hora que tu faz a prova, tu já tem o resultado. Tendo o resultado, tu marca a prova prática. E aí, no dia da prova prática, tu vai com o teu próprio carro lá fazer a prova. É bem um pouco diferente pra gente, um pouco estranho talvez, mas é isso mesmo. Tu vai com o teu próprio carro lá, faz a prova. Se tu passar na prova, se o avaliador achar que tá tudo certo pra ti, tu fez as coisas tudo certinho, o percurso ali, porque é só um percurso, tu não tem que fazer baliza, tu não tem que fazer garagem, tu não tem que fazer nada. Tu só faz o percurso com ele. Se tu fizer o percurso bem direitinho, ele vai te dar na hora um papelzinho comprovando que tu passou na prova prática e daqui 5 dias tu pode ir lá buscar tua carteira de motorista. Só isso, não tem mais nada. Realmente é absurdamente fácil, prático e rápido.
Então, maravilhoso. Isso foi uma coisa que eu realmente amei de ter feito. A quarta coisa da minha lista me deixou um pouco, assim, estranha nos primeiros momentos, mas depois eu acostumei e achei maravilhoso e realmente eu amo muito essa prática que eles têm lá, que é de fazer o pagamento de salário semanal. Lá as únicas coisas que tu faz mensalmente são as contas da casa, então o nosso aluguel era semanal, nosso salário era semanal, a gente fazia compras semanalmente, né, o rancho da casa era semanal, que a gente fazia, mas daí é uma questão nossa, né, a gente optava por fazer dessa forma, mas eu achava muito, muito, muito fácil de se organizar financeiramente fazendo essas compras e esses gastos, tu sabendo tudo certinho de forma semanal. Porque daí tu sabia que toda semana tu ia ter aquele montante pra te receber e tu sabia quanto que tu podia gastar, quanto que tu ia gastar na semana seguinte. E não tinha aquele longo período, né, de um mês inteiro tu fazendo compras, tu gastando teu dinheiro, ou tu juntando dinheiro e aí chega no fim do mês às vezes fica aquela bagunça. Então o salário semanal realmente ganhou meu coração e eu gostava muito desse processo. Mas assim, como eu falei, lá a maioria das coisas eram feitas semanalmente, então fazia sentido. Talvez tu receber semanalmente em um país que tu paga todas as tuas contas mensalmente não faria muito sentido. Mas como lá a maioria das contas era semanal, então fazia muito sentido, valia muito a pena e eu achava incrível a forma de que tu conseguia te organizar naquele curto período de tempo e tu sabia que toda semana ia ter aquele dinheirinho entrando, dinheirinho saindo também, mas entrando toda semana. Então isso pra mim é uma coisa que eu amei demais na Nova Zelândia. O quinto item da minha lista é uma coisa que eu já falei em vários vídeos sobre isso, que eu também amava muito, que é a questão da saúde na Nova Zelândia. Como eu já expliquei em outro vídeo, a saúde na Nova Zelândia ela é parcialmente pública. E por que parcialmente? Porque tu precisa pagar um clínico geral, que seria o teu primeiro contato, né, com o médico. Se tu precisa de exames, se tu precisa de algum remédio, alguma coisa, tu vai ter aquele clínico geral que tu vai escolher qual que tu quer ir. Tu marca com ele, tu paga a primeira consulta e a partir daí é tudo de graça ou quase de graça, inclusive medicamentos. Se tu tem remédios prescritos pelo médico, alguns deles podem ser que seja cobrado $5, outros saem completamente de graça. Então praticamente, digamos assim, 90% público, tá? O sistema de saúde. E ele era muito organizado, eu achava muito incrível o jeito que eles faziam as coisas, o jeito que eles organizavam as coisas. Tanto os consultórios médicos, quanto o hospital, quanto as farmácias que tinham no país. Eram todas como se fossem interligadas, eles tinham um sistema único entre eles. Então, se a minha médica pedisse um remédio X pra eu tomar, eu ia ir com a minha receita na farmácia, mas a farmácia já tinha no sistema dela, um sistema que eles consultavam lá, um sistema geral, como se fosse. Eles já tinham lá escrito que a doutora X indicou o remédio Y pro paciente tal. Então eles já tinham toda essa descrição ali puxando pelo número do teu documento. Eu realmente gostava muito da forma que era a saúde lá, nunca tive problema nenhum em usar a saúde lá na Nova Zelândia. Inclusive fazia exames todos os anos, pedia acompanhamento médico, porque eu tive problema de tireoide por um tempo, então nunca tive problema nenhum, sempre fui muito bem atendida e sempre tive tudo, claro, tirando a primeira consulta, como eu já expliquei, a primeira consulta com o clínico geral, o resto tudo sempre foi de graça e, claro, os remédios que eu pagava $5 apenas. Se eu fosse comprar eles sem passar por um médico, eles seriam o valor normal de um remédio, que eu realmente não sei quanto é aquele remédio que eu tomava lá na Nova Zelândia, mas se eu não passasse por um médico, eu pagaria o valor cheio. Como eu passei pelo médico, eu pagava só $5. Então era realmente muito bom, valia muito a pena, eu achava incrível o sistema de saúde de lá. O meu sexto ponto sobre a Nova Zelândia são os supermercados. Realmente, os supermercados da Nova Zelândia eu gostava muito, porque eles eram muito surtidos. A gente sempre brincava que tinham níveis de supermercados, né? Então, tinha o Pack and Save, por exemplo, que a gente ia sempre fazendo o rancho da semana. E o Pack and Save era como se fosse um atacadão, assim. Ele tinha de tudo um pouco. Agora eu fiquei sabendo que tem Costco também, que era um mercado que a gente conhecia bastante por causa do Canadá, né? Que tem no Canadá, é muito famoso lá. Tem nos Estados Unidos também. E não tinha na Nova Zelândia. Agora eu fiquei sabendo que tem na Nova Zelândia também. Chegou acho que ano passado, ano retrasado. Mas a gente ia muito no Pack and Save. O Pack and Save era incrível. A gente ficava um tempão caminhando pelo supermercado, porque ele era muito grande. O que a gente ia, pelo menos, era muito grande. E aí tinha o supermercado que era o intermediário, que a gente brincava, que tinham coisas que eram um pouco mais caras, mas também era meio que pro povo, assim, tinha um pouco de tudo, que era o Countdown. Eu não sei ainda se todos os mercados estão na Nova Zelândia, eu acredito que sim, mas eu lembro muito que, tipo, as coisas com um preço intermediário, assim, a gente ia no canal, o Pack and Save era super barato. E aí tinha o New World, que era, tipo, pra gente era o mercado de rico. Então, só quando a gente queria alguma coisa especial ou diferente, a gente ia no New World comprar. Mas ele era como se fosse, eu não sei, acho que um Zafra aqui no Brasil,
Brasil, que é aquela coisa assim que tu vê as frutinhas cortadas, as melhores frutas, as melhores carnes, tem seção internacional, essas coisas tudo. Então assim, era muito legal, eu gostava muito dos supermercados da Nova Zelândia, eu achava muito incrível e a gente passava horas caminhando nos supermercados porque tinha muita coisa diferente. Então era uma coisa que eu realmente amava. Eu amo andar em mercado, né? Não sei se tu que tá me assistindo gosta também, mas eu amava demais andar em mercado. Mas era bem específico, assim, porque esses da Nova Zelândia eram realmente muito bons e tinha muita coisa. Então valia muito a pena ficar lá dentro caminhando e olhando corredor por corredor até acabar. E às vezes a gente levava 2, 3 coisinhas, mas ficava um tempão caminhando só por realmente gostar de como era o supermercado de lá. A sétima coisa da minha lista é a organização e a limpeza das cidades. Eu sempre achei as cidades de lá muito limpas, muito organizadas, tudo arrumadinho. Os parques estavam sempre com grama super cortada, era sempre bonito. Eu não sei explicar, é uma organização assim fora do padrão. Eu sei que é um país muito pequeno, que as cidades não dá pra comparar com a maioria das cidades aqui, porque elas são muito pequenas comparado com as cidades que a gente tem no Brasil, mas de toda forma eu achava incrível como eles conseguiam ter tudo sempre organizado, sempre limpo, grama cortada, as árvores bem aparadinhas, né, podadinhas e tal. Eu achava isso muito bonito, mesmo em Auckland, que é uma cidade muito turística, tem bastante gente, ainda assim era uma cidade muito limpa. E isso me surpreendeu bastante no início, óbvio, quando tu chega no país, tu tem aquelas primeiras impressões, né? Então isso foi uma coisa que me bateu muito quando a gente chegou, mas com o tempo eu fui vendo que realmente é em todo lugar, é assim, em todo lugar da Nova Zelândia. Pelo menos os lugares que a gente passou, todos eram assim, eram bem organizados, eram bem limpos. Então isso me surpreendeu bastante, era uma coisa que eu gostava muito no país. E continuando nessa pegada aí de organização e de limpeza, uma coisa que eu amava demais na Nova Zelândia, eu tenho certeza que muita gente vai pra lá por causa disso, é a natureza. A natureza na Nova Zelândia é fantástica. Vocês não têm noção de como é lindo aquele país. Gente, tem de tudo literalmente. Tem cachoeira, tem vulcão, tem praia perfeita com a água mais azul impossível, tem praia de areia preta, tem neve, tem sol, tem calor, tem tudo naquele país, tudo. Não, eu não sei como explicar o tanto que aquele lugar é lindo, a natureza é linda. E assim, muita gente brinca que a Nova Zelândia ela é uma fazenda gigante. E por que ela é uma fazenda gigante? Porque tu tem as cidades, né, por exemplo, Auckland, e aí tu sai meia dúzia de quilômetros pra fora de Auckland, já parece que tu tá no meio de uma fazenda, meio de campo, no meio do nada, daí tu dirige um tempão, aí tu vai achar outra cidadezinha. Aí depois tu dirige mais um tempão, aí tu vai achar outra cidadezinha. Então, muita gente brinca, até mesmo os nativos de lá falam isso, que a Nova Zelândia, ela é uma fazenda gigante. E isso contribui muito pra tu ver muitos lugares com a natureza muito perfeita. Parece que o homem não chegou naqueles lugares, de tão perfeito que é. E isso, nossa, isso eu não sei nem o que dizer do tanto que eu amava a natureza na Nova Zelândia. E mesmo nas grandes cidades, tinham parques maravilhosos, tinham lugares assim, no meio de Auckland tem vários parques que às vezes tu parecia que tu entrava dentro daquele parque e tu simplesmente esquecia que tu tava no meio de uma cidade grande. Então isso é muito incrível, eu achava maravilhoso e era uma coisa que eu amava demais na Nova Zelândia. O nono item da minha lista são os museus da Nova Zelândia. Tanto os museus de história, né, de arte e tudo mais, principalmente os de história, eles eram fantásticos. Tinha algumas exibições que a gente foi que eram surreais. Eles são extremamente realistas. Tem um museu em Auckland, que é da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Acho que é da Segunda e da Primeira Guerra Mundial, alguma coisa assim. Que tem bunkers pra te entrar, que tem tanque de guerra. Tem um memorial às pessoas que, infelizmente, perderam a vida na guerra. Então, tem muita coisa. É realmente muita coisa. E, além disso, ainda tem o Wellington, por exemplo, um mini museu e workshops e loja, que foi onde eles fizeram toda a produção e os bonecos e tudo mais que eles usaram no filme do Senhor dos Anéis. Enquanto eu estiver fazendo a edição desse vídeo, eu vou pesquisar o nome que eu esqueci agora completamente. Eu vou deixar aqui pra vocês o nome desse museu que tem lá em Wellington, que é incrível, a gente foi lá, tem muita coisa bonita. Eles têm muita coisa que foi realmente usada na gravação do filme do Senhor dos Anéis, então tem um mini museu sobre isso e tem workshops também de como foi feita a produção desse material que foi usado no filme. Então tem muita coisa legal, muita
muita variedade de coisa e eu achei muito incrível essa parte na Nova Zelândia também. E a última coisa da minha lista que não podia faltar, porque era uma coisa incrível. A gente ficou fascinado quando chegou na Nova Zelândia com isso. E eu não sei, eu realmente acho que não existe uma pessoa que conheça isso e não fique apaixonado, que é o Trade Me. O Trade Me nada mais é que um aplicativo de compra e venda de coisas. E de coisas que eu digo, vai desde roupa, de brinquedo, de coisas de casa, de carros. Ah, inclusive vende casa também no Trade Me, tá? Vende tudo no Trade Me, absolutamente tudo que tu pensar que dá pra vender na Nova Zelândia, tu vai encontrar no Trade Me. E além disso, além daquela compra básica, né, que a gente conhece, tipo, eu quero $10 pelo item tal, ainda tem os leilões dentro do Trade Me, que inclusive eu comprei a minha moto num leilão, sem eu saber e sem eu saber dirigir uma moto. Mas tá tudo certo, isso aí é uma história pra outro dia, tá? Mas enfim, o Trade Me é incrível. Tem esses leilões, às vezes as pessoas colocam algo em leilão a partir de 50 centavos, por exemplo. E aí fica a galera ali comprando. Quando a minha mãe e a minha cunhada foram nos visitar lá em 2017, acho que elas foram, a gente comprou uma cafeteira da Dolce Gusto pra minha sogra por $1,20, eu acho que foi na época. Então foi muito barato nesses leilões que tem no Trade Me. E pra minha mãe a gente comprou uma TV de $100. Então assim, é muito incrível. O Trade Me é fantástico, eu amava demais o Trade Me. Fora que, claro, as pessoas também usavam, por exemplo, o Facebook, o marketing do Facebook e tudo mais, mas o Trade Me era o foco de todo mundo postava coisa lá. Eu amava, eu passava horas só olhando o que tinha pra vender no Trade Me, mesmo sem comprar nada. Então tinha de tudo, realmente de tudo lá, e era muito legal. E ele não podia faltar nas 10 coisas que eu amava na Nova Zelândia. E essa era a minha lista das 10 coisas que eu mais amei enquanto eu morava na Nova Zelândia. Eu não sei se tu que tá me assistindo tá querendo ir pra Nova Zelândia, se tu mora na Nova Zelândia, se tu já morou na Nova Zelândia, ou se tu tá aqui por qualquer outro motivo, mas essas são as coisas que eu amava. Se tu conhece a Nova Zelândia, se tu já foi pra lá, ou tu mora na Nova Zelândia, deixa nos comentários o que tu mais ama nesse país. E caso tu esteja planejando ir, me diz aí qual das coisas que eu falei e que tu acha mais legal de todas. Deixa nos comentários pra eu saber a tua opinião também. E não esquece de se inscrever nesse canal, de deixar um like nesse vídeo, que é muito, muito, muito importante pra mim. Vou continuar gravando outros vídeos, compartilhando as minhas experiências com vocês, que é uma coisa que eu amo também fazer, que é compartilhar essas experiências. E é claro, não deixar que tu, que tá me assistindo, meu conterrâneo, passe os perrengues que a gente passou nesses países que a gente já foi. Então a gente já traz aí as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta, como foi a experiência em cada lugar. Eu espero muito que tu esteja gostando desses vídeos, das minhas experiências, da forma que eu compartilho com vocês um pouquinho de tudo que a gente já viveu. E agora eu vou encerrando esse vídeo por aqui, porque vai ter mais vídeo, vai ter mais coisa. Como eu falei, eu quero trazer cada vez mais coisas, mais vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Muito obrigada por ter ficado até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!